As pedras são imensas, e algumas delas foram extraídas de uma pedreira a centenas de quilômetros de distância. O granito da Grande Pirâmide vem de mais de 800 quilômetros ao sul. Todas são feitas com blocos gigantescos de granito. Dizem que os antigos egípcios usavam ferramentas de cobre e areia para cortar o granito. Quero ampliar isso para ver como funciona em escala industrial. Sabemos que é possível calcular quantos blocos, quanto granito foi cortado. Mas, e se eu dissesse que o trabalho em pedra mais preciso deles supera o das máquinas industriais de hoje? Um artefato mostra sulcos espirais perfeitos demais para ferramentas manuais. A partir disso e da análise, podemos determinar algumas coisas, como a velocidade da broca ou a rapidez com que ela penetrava o granito. E quanto mais você investiga, mais a história se revela. Porque, ao ver o sétimo núcleo, você perceberá que as ferramentas de metal mais resistentes que os egípcios possuíam eram de cobre. E o cobre é bastante macio. E se os antigos egípcios tivessem tecnologia para cortar diamantes, bem, então a história teria que ser reescrita. O passado não construiu apenas pirâmides, escondeu uma tecnologia que ainda não conseguimos explicar. Dentro do granito, marcas que não deveriam existir. O verdadeiro mistério por trás da talha de pedra no Antigo Egito não começa em uma pedreira no deserto ou em uma tumba escondida. Ele começa dentro de um museu repleto de artefatos pelos quais todos passam sem perceber. Um desses objetos é uma caixa de granito inacabada, esculpida em um único bloco de granito vermelho de Aswan, exclusivamente para fazer os cortes primários nesse bloco de granito. O processo de extração do granito leva um tempo indeterminado, mas é preciso fazer os cortes nas direções norte, sul, sudeste, leste, oeste, superior e inferior para dar forma à caixa. À primeira vista, parece um sarcófago inacabado. Mas, no momento em que os pesquisadores olharam para dentro, toda a sua compreensão sobre a construção em pedra na antiguidade começou a ruir. As paredes internas não foram grosseiramente cinzeladas, nem apresentavam um formato cônico aleatório, como normalmente aconteceria com cinzéis de cobre e abrasivos de arenito. Em vez disso, exibiam sulcos espirais perfeitamente espaçados, dispostos em um padrão contínuo que envolvia toda a câmara, como o interior de um tubo usinado. Esses sulcos eram tão uniformes que, quando os engenheiros posicionaram medidores de precisão a laser sobre as superfícies, a luz refletida reproduziu o comportamento do granito moderno cortado mecanicamente. Ainda mais intrigante, as estrias não eram os arranhões superficiais produzidos por uma abrasão manual lenta. Eram profundas, bem definidas e desciam em uma espiral constante. A assinatura de uma broca tubular rotativa penetrando na pedra com torque constante. O problema, segundo a arqueologia convencional, é que esse objeto foi esculpido milhares de anos antes da existência de brocas de ferro, ferramentas de aço ou máquinas rotativas. O choque aumentou quando a equipe estudou amostras de perfuração coletadas por Flinders Petrie no século XIX. Essas amostras revelaram uma taxa de corte de 0,25 milímetros por revolução. Algo que até mesmo brocas com ponta de diamante atuais têm dificuldade em alcançar sem pressão industrial. Os sulcos eram consistentes, sem oscilação, hesitação ou desvio aleatório. O comportamento exato de uma ferramenta guiada por força mecânica estável, e não por mãos humanas. Quando engenheiros modernos tentaram replicar os cortes usando tubos de cobre preenchidos com areia de quartzo, seus experimentos fracassaram espetacularmente. Após horas de trabalho, mal conseguiam penetrar alguns milímetros no granito, e as superfícies produzidas eram ásperas, inconsistentes e nada parecidas com as paredes internas lisas, como um espelho da caixa antiga. Os cientistas tentaram explicar a discrepância, propondo que os antigos egípcios usavam abrasivos mais duros, como esmeril, corândio ou quartzo triturado. Mas o sulco microscópico ainda mostrava taxas de descida controladas que nenhuma pasta abrasiva solta conseguiria replicar. Ainda mais surpreendente, o padrão espiral às vezes mudava de espaçamento no meio do corte, como se o antigo operador da ferramenta ajustasse a pressão ou a velocidade, algo possível apenas com um dispositivo motorizado. O artefato não apenas desafiou a história oficial, como a destruiu.
O tubo de granito que não deveria existir. O núcleo número 7 de Petrie. Se há uma prova física que lança o caos na narrativa convencional, é o núcleo número 7. Um pequeno cilindro de granito removido durante o século XIX por Sir William Flinders Petrie, do Planalto de Gizeh. À primeira vista, parece apenas um tampão de pedra bruto. Este núcleo parece ter sido perfurado em granito sólido usando uma broca de rotação rápida. Mas, sob um microscópio, revela algo que continua a impressionar os engenheiros mais de um século depois. Um sulco espiral gravado em granito sólido, descendo com tamanha precisão e profundidade que imita o percurso de uma broca de perfuração moderna. E isso não é mera especulação. Na década de 1990, o engenheiro aeroespacial Christopher Dunn reanalisou esse objeto e descobriu que a inclinação do sulco era incrivelmente acentuada. Tão acentuada, na verdade, que a broca teria que ter avançado no granito a uma taxa de 1/10 de polegada por revolução, exatamente como as marcas vistas no sarcófago do museu. As implicações são enormes. O granito é uma mistura de quartzo, feldspato e mica, um composto cristalino que se classifica entre 6 e 7 na escala Mohs. Isso o torna mais duro que o aço, quanto mais que o cobre. Então, como um tubo de cobre, como insiste a egiptologia tradicional, criou uma espiral descendente perfeita em um material que ele nem deveria ser capaz de cortar? Dunn argumentou que não só era mecanicamente impossível, como o sulco também não apresentava sinais de vibração, oscilação ou pressão inconsistente. Em termos modernos, ele se comportava como uma ferramenta operando sob torque constante e regulado por máquina, algo que os antigos não deveriam ter. Mas o que tornava o núcleo número 7 ainda mais intrigante era a própria natureza da espiral. Ao contrário dos sulcos produzidos por abrasivos ou desgaste irregular, essa espiral era consistente ao longo de todo o comprimento do núcleo, como se um torno ou uma ferramenta de perfuração cilíndrica tivesse removido camada após camada com precisão a laser. As medições de Dunn mostraram que o sulco não era um arranhão aleatório. Ele tinha um ângulo de descida exato que se repetia de forma idêntica em vários pontos do núcleo. Esse comportamento só é possível com equipamentos projetados para manter um controle preciso do avanço. O tipo de equipamento que se esperaria em um laboratório de usinagem moderno, não em uma pedreira no deserto em 2500 a.C. Para complicar ainda mais, o local onde o núcleo foi encontrado é um ponto importante. Ele foi retirado de uma trincheira de escavação no Planalto de Gizeh, próximo a outros objetos de pedra inacabados que apresentam padrões espirais semelhantes. Isso significa que não se tratava de um caso isolado, mas sim de parte de uma técnica padronizada. Mas onde estão as ferramentas? Sem furadeiras elétricas rotativas, sem tubos avançados, sem tornos, nada que pudesse explicar o que este núcleo comprova fisicamente. O enigma de Aswan, o obelisco que revelou o método de corte em pleno golpe. As pedras são imensas e algumas delas foram extraídas de uma pedreira que fica a centenas de quilômetros de distância. Se as amostras de perfuração e o sarcófago do museu revelaram os resultados finais de uma tecnologia desconhecida, o obelisco inacabado de Aswan oferece algo ainda mais raro. Com mais de 40 metros de comprimento e pesando cerca de 1.200 toneladas, este colossal monólito de granito nunca foi concluído. Em vez disso, permanece parcialmente preso à rocha matriz, abandonado no meio da pedreira devido a uma rachadura que se formou durante o corte. Mas essa rachadura pode ter preservado algo. Muito mais importantes do que o próprio obelisco, estavam as antigas marcas de ferramentas que não deveriam existir. Quando engenheiros modernos visitaram a pedreira, esperavam encontrar superfícies ásperas, resultado do uso de pedras de doarita para martelar, a teoria padrão, ou abrasões irregulares causadas por cinzéis de cobre. Em vez disso, encontraram sulcos longos, contínuos e côncavos, talhados nas laterais e na parte inferior do obelisco. Esses cortes não eram caóticos nem feitos por marteladas. Eram suaves, paralelos e côncavos, como se o granito tivesse sido esculpido com uma grande e estável ferramenta de moagem. Alguns desses sulcos chegam a curvar-se sob a parte inferior do obelisco, formando reentrâncias.
uma forma fisicamente impossível de criar com uma esfera de dolerito manual. Ainda mais intrigante, a vala ao redor do obelisco é estreita demais para permitir que os trabalhadores manuseiem as ferramentas com eficiência. Não há espaço para gerar força de impacto. No entanto, as paredes exibem ondulações perfeitamente alinhadas, semelhantes às de uma máquina, sugerindo um movimento de corte que aplicava tanto pressão descendente quanto controle lateral. Segundo o engenheiro Christopher Dunn, recriar essa mesma curvatura com ferramentas modernas exigiria uma cortadora de disco rotativa ou uma esmerilhadeira vibratória de alto torque, ambas com braços controlados por torque para remover o material de forma consistente. Para complicar ainda mais, as superfícies das paredes da trincheira na base do obelisco não apresentam sinais de percussão repetitiva. Sem marcas de corrosão, sem cicatrizes aleatórias, sem marcas de estilhaçamento por impacto. Em vez disso, as marcas são limpas e uniformes, seguindo um padrão direcional previsível que espirala ou curva de maneira idêntica aos caminhos de fresagem mecânica na fabricação moderna de pedra. Arqueólogos encontraram dezenas de pedras de doerita para entalhar nas proximidades, mas nenhuma delas apresenta o tipo de desgaste que se esperaria de uma estrutura usada para moldar um monumento de 1.200 toneladas. Na verdade, muitas estão estranhamente intactas, sugerindo que foram colocadas ali em vez de serem usadas extensivamente. Isso levanta a possibilidade de que as ferramentas tradicionais fossem mais simbólicas, deixadas para trás ou introduzidas posteriormente para se adequarem a uma teoria vigente. Enquanto isso, o método real teria sido apagado da história ou nunca documentado. Em termos de engenharia, o estado inacabado do obelisco revela o segredo. O corte foi preciso demais para ferramentas manuais antigas, o impacto foi aleatório demais e a geometria complexa demais para ser acidental. O som que corta a pedra, vibrações, ressonância e a geometria secreta do Serapion. Se tudo o que vimos até agora, desde as espirais de precisão até os sulcos na pedreira, aponta para um método perdido de corte de pedra, então o Serapun de Saqqara pode oferecer a maior pista de todas. Nas profundezas do solo desértico, encontra-se um sistema sinuoso de túneis escavados em calcário sólido, que abriga 24 caixas de granito preto, cada uma pesando entre 70 e 100 toneladas. Essas caixas não são apenas grandes, são absurdamente precisas. Engenheiros que as inspecionaram, incluindo Christopher Dunn e físicos da Escola de Química, mediram suas paredes internas e descobriram que eram planas com uma precisão de 210 mil de polegada, mais precisas do que a maioria dos componentes aeroespaciais. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais bizarras: a acústica. Vários pesquisadores, incluindo engenheiros acústicos, notaram algo estranho. Quando o som era introduzido nas caixas de granito, ao atingir o interior, frequências de ressonância puras reverberavam com alta amplitude, como se a própria caixa estivesse afinada. Algumas notas vibravam com tanta clareza que se sustentavam por vários segundos. E quando as tampas, que pesam mais de 15 toneladas cada, foram abaixadas, criaram o que só pode ser descrito como uma câmara acústica perfeita. Isso levantou uma questão revolucionária. E se o som não fosse apenas um efeito colateral da maestria na construção, mas a chave para ela? Textos antigos de outras civilizações frequentemente mencionam pedras cantantes ou técnicas que utilizavam vibração para amolecer ou levantar blocos maciços. À primeira vista, isso soa como pseudociência. Mas a física moderna está agora a alcançar esse conhecimento. Tecnologias como perfuração ultrassônica e levitação acústica já existem em nossos laboratórios. Esses métodos podem cortar ou suspender objetos sólidos usando frequências finamente ajustadas, não lâminas. Se esses princípios fossem conhecidos ou descobertos acidentalmente pelos construtores pré-dinásticos, isso poderia explicar a ausência de marcas de desgaste, as superfícies espelhadas e até mesmo a simetria interna observada no Serapun. Outra evidência vem da geometria das caixas. Muitas são cortadas em ângulos perfeitos de 90 graus, com transições internas imperceptíveis e sem vibrações da ferramenta. Algumas bordas são tão afiadas que poderiam cortar. No entanto,
O granito é conhecido por sua tendência a fraturar sob vibrações irregulares. Criar essas características sem rachar a pedra exigiria um controle extremamente preciso da energia, seja por meio de pressão constante ou frequências harmônicas. Dunn propôs que as caixas podem ter sido esculpidas usando um tipo de método de corte ressonante, no qual a vibração induzida pela frequência enfraquece as ligações moleculares o suficiente para permitir uma retificação de precisão, um método semelhante à usinagem elétrica moderna. Nenhuma ferramenta de cobre, nenhuma pasta de areia, nenhuma esfera de dolerito jamais conseguiria replicar isso. E, curiosamente, nenhuma dessas supostas ferramentas foi encontrada perto das câmaras de corte do Serapion. O que foi encontrado, no entanto, foram caixas tão finamente usinadas e geometricamente perfeitas que desafiam as limitações até mesmo dos métodos industriais do século XIX. Se essa teoria se confirmar, significaria que os construtores antigos podem ter usado a frequência como ferramenta e não como folclore. E isso poderia explicar por que seus artefatos mais sagrados, do Serapion aos chamados diapasões encontrados em ruínas de templos, parecem ter sido projetados com base em propriedades de ressonância, e não em força bruta. O disco de Sabu, um projeto de rotor enterrado em pedra, descoberto no túmulo do príncipe Sabu em 1936, continua a intrigar todos os engenheiros que o examinaram. Trata-se de um estranho objeto em forma de roda, esculpido em metacisto, uma pedra quebradiça e escamosa que se estilhaça sob pressão. É chamado de disco de Sabu, e até hoje ninguém conseguiu explicar como foi feito ou por que foi projetado para se assemelhar a um componente retirado diretamente de uma máquina moderna. Com aproximadamente 61 centímetros de diâmetro, um cubo central, 3 aletas elegantemente curvas e uma borda externa, o disco não se assemelha a nada conhecido na arte religiosa ou simbólica egípcia. Não é uma tigela, nem uma bandeja, nem um objeto ornamental. Seu design imita um rotor ou impulsor, como os usados em turbinas, bombas centrífugas ou reguladores de fluxo de ar. E aqui está o detalhe. O formato não é apenas para exibição. Quando engenheiros modernos como Robert Bauval e pesquisadores da Escola de Química modelaram o objeto em 3D, descobriram que o ar ou fluido passava pelas veias em um padrão de fluxo espiral, reduzindo o arrasto e gerando sustentação, exatamente como em uma pá de rotor funcional. Mas como os antigos egípcios conseguiam esculpir pás aerodinâmicas tão finas em um material tão frágil sem quebrá-las durante o processo, a pedra Metescus tende a lascar quando a pressão é irregular, o que significa que não pode ser moldada com golpes de martelo ou cinzéis grosseiros. Este objeto teve que ser torneado, fresado ou entalhado com força controlada. Isso nos leva de volta a uma pergunta já conhecida. Que ferramenta eles usaram? Ainda mais curioso é o fato de que nada semelhante jamais foi encontrado no Egito, antes ou depois. Trata-se de um exemplar único, uma anomalia tecnológica em um túmulo pertencente a um príncipe, datado de cerca de 3000 a.C., muito antes de existir qualquer maquinaria documentada. Graham Hancock e outros propuseram que o disco de Sabu pode ter sido um fragmento sobrevivente de uma tradição mecânica, um objeto cuja função se perdeu com o tempo, seu uso original esquecido e reclassificado como ritualístico. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Objetos semelhantes a rotores surgiram em templos pré-colombianos na Bolívia e na Mesoamérica, esculpidos em painéis de pedra ou encontrados em criptas com geometrias idênticas de aletas espirais. Seriam essas coincidências independentes ou múltiplas culturas antigas teriam herdado projetos tecnológicos de uma fonte ancestral comum? Os céticos argumentam que se trata apenas de um sofisticado queimador de incenso. Mas isso não explica as veias matematicamente curvadas do disco, seu núcleo central de precisão, nem porque ele imita a mesma lógica de design que os engenheiros aeroespaciais modernos usam na otimização da dinâmica de fluidos. Se era um incensário, seu formato era tão aerodinâmico quanto o de um motor a jato. E se não era, então pode ser o artefato tecnológico perdido mais negligenciado já encontrado nas areias do Egito. O problema da replicação moderna.
Quando as ferramentas atuais se mostram insuficientes, após décadas de debate e evidências crescentes, os céticos desafiaram as afirmações de Graham Hancock com uma exigência simples: prove que é impossível. Então, diversos laboratórios, engenheiros e até documentários de TV se mobilizaram para tentar justamente isso. Replicar os cortes impossíveis encontrados nos artefatos de granito do Egito, usando apenas as ferramentas que a arqueologia tradicional insiste terem sido utilizadas: brocas de tubo de cobre, areia de quartzo e trabalho manual. O resultado? Um fracasso surpreendente. Em uma das tentativas mais citadas, a engenheira Denise Essetes, uma defensora ferrenha da visão tradicional, passou anos testando réplicas de serras de cobre, cinzéis e brocas tubulares, usando areia como abrasivo. Com considerável esforço e técnica refinada, sua equipe conseguiu riscar o calcário e, muito lentamente, desgastar sulcos no arenito mais macio. Mas quando se tratava de granito, o progresso praticamente estagnou. Após horas de trabalho constante, mesmo em condições ideais, os tubos de cobre haviam escavado apenas alguns milímetros na superfície. E os cortes resultantes eram grosseiros, inconsistentes e careciam de qualquer curvatura precisa. Nada parecido com os núcleos de granito perfurados em espiral de Gizeh. Além disso, as partículas abrasivas perdiam rapidamente o fio e o cobre se deformava sob pressão. As tentativas de manter um furo limpo falharam repetidamente devido à oscilação, vibração e deformação da ferramenta. Ficou claro que esse método não só era ineficiente, como também não conseguia produzir os furos cilíndricos simétricos com penetração profunda e estrias concêntricas encontradas em núcleos de granito antigos. Então, os pesquisadores reformularam o desafio. E se tentássemos reproduzir esses cortes antigos usando ferramentas industriais modernas? É aí que entram as brocas diamantadas, os tornos CNC e as máquinas rotativas ultrassônicas. Com materiais avançados, equipamentos estáveis e controle consistente de torque e velocidade, os engenheiros finalmente conseguiram replicar as estrias espirais e as taxas de penetração observadas em artefatos como o núcleo número 7 de Petrie. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo com brocas revestidas de diamante e controle de torque moderno, a taxa de avanço foi mais lenta do que a medida por Hancock e Dunn em núcleos antigos. Em alguns casos, os engenheiros tiveram que reduzir a velocidade de suas máquinas apenas para evitar danificar o granito. No entanto, a espiral antiga sugeria uma taxa de avanço que superava os melhores métodos atuais. Isso levantou uma questão perturbadora. Se foram necessárias ferramentas de diamante, equipamentos industriais e anos de experiência para mal igualar os resultados antigos, quão plausível é que ferramentas manuais de cobre tenham alcançado os mesmos resultados há mais de 4.000 anos, e com maior precisão? Vários laboratórios também tentaram replicar os sulcos limpos e rebaixados observados no sítio arqueológico do Obelisco, inacabado em Aswan. Com esmerilhadeiras rotativas de precisão, eles reproduziram escavações semelhantes, mas apenas com braços robóticos robustos, com controle de ângulo e cortadores vibratórios. Essas máquinas pesavam centenas de quilos e exigiam fontes de energia estáveis. O tipo de equipamento que você jamais esperaria encontrar em uma pedreira da Idade do Bronze. Até hoje, nenhuma replicação moderna usando ferramentas primitivas conseguiu igualar totalmente a velocidade, a limpeza ou o controle visíveis no trabalho em granito do Antigo Egito. E esse é o paradoxo. Quanto mais a tecnologia moderna tenta imitar o passado, mais ela revela o quão avançados os resultados antigos realmente eram. Compartilhe sua teoria nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo.